comentar com você neste vídeo sobre o interesse do Bahia pelo Lucas Sanabria. Ao mesmo tempo, preciso falar com vocês aqui sobre algo que acho que está incomodando já a muitas pessoas, que é o fato de que há muitos jogadores sendo especulados no Bahia e até agora ninguém chega ao esquadrão. Até agora a gente está vendo muito barulho, por nada. E é importante fazermos esta observação aqui, por quê? Porque eu tenho sustentado há muito tempo já que a relação do Grupo City com o Bahia não é das melhores como as pessoas pensam, imaginam ou desejam. Principalmente porque o Grupo City parece ter uma dificuldade de mencionar o que é o esquadrão, o que é o Bahia. E acho que a solução para isso é haver uma pressão interna do clube, da associação em relação ao Grupo City. Nada daquela conversa lá do Belitani, aquela conversa antiga do Belitani de que eles estão fazendo o possível e tudo mais, a gente tem que colaborar, tal. A ideia era essa, né, da gestão anterior. Não tem que ter esse tipo de coisa não, tem que gerar pressão. É muito importante que o Grupo City entenda que ele não está fazendo nenhum favor para o Bahia, absolutamente nenhum favor, né? É muito importante isso. É muito importante que entendam, né, que de fato o Bahia pode ser muito importante para o próprio projeto do City no mundo inteiro. O Bahia é muito grande e precisa ser olhado com muito mais carinho, né? Precisa ser melhor dimensionado pelo Grupo City. Esse tipo de situação não aconteceu em 2023, né? O cara que fez o meio campo entre associação e Grupo City ali, Cadu Santoro, é um fracasso como dirigente, um fracasso completo como dirigente, né? Aquele dirigente que não vai para nenhum tipo de enfrentamento, aquele dirigente que não coloca a cara, né, na confusão, aquele dirigente que na hora do problema ninguém sabe onde ele está, aquele dirigente que é incapaz de qualquer tipo de ação, né, um pouco mais relevante, né? É sempre aquela coisa blasé e tal e tudo mais. Por exemplo, o Grupo City não gosta da demissão, né, de técnicos, gosta que os seus técnicos completem a temporada e tudo mais, né? O Grupo City que aprenda o que é o futebol brasileiro também. Por que o Grupo City também tem que civilizar o futebol brasileiro? Por que o Grupo City tem que determinar como é que as coisas funcionam no futebol brasileiro? É claro que aqui no futebol brasileiro as demissões dos técnicos acontecem muito, né? Primeiro que os técnicos brasileiros são uma porcaria, né? Segundo que outros também que vêm para cá também muitas vezes são uma porcaria, como foi o caso do próprio Renato Paiva, né? E segundo que se o trabalho é ruim, né? É muito importante que o técnico seja demitido, até para que aqueles que o contrataram também seja profundamente avaliado, né? E, se for o caso, até mesmo demitido. Qual é o problema disso? Qual o problema? Né? O Bahia não está jogando a Premier League, né, com o Guardiola no seu comando, né? Porque lá você tem um baita técnico no comando, né? Agora tem o Rogério Ceni, que foi um técnico que conseguiu fazer o Bahia ficar na Série A. Esperemos que com o Ceni seja tudo diferente do que foi com aquele demagogo do Renato Paiva, né? Mas essa questão do técnico dimensiona muito bem como a maneira do City de olhar para a situação do futebol brasileiro se impôs em relação às particularidades do futebol brasileiro. Eu acho que tem que ter aí uma espécie de meio campo entre essas duas coisas, né? Para que ambas vão se adaptando, vão se conhecendo, vão se relacionando muito bem pouco a pouco. Mas não essa imposição, né, dessa visão aí do Grupo City em relação ao futebol brasileiro, porque eles não entendem nada do que é o futebol brasileiro na prática, né? Então, isso se reflete, por exemplo, na questão do técnico. Não precisa mandar técnico embora todo dia, toda hora, não é necessário, mas a avaliação sobre o trabalho do Paiva foi nefasta, né? E aí o homem do Grupo City, que poderia fazer algo diferente, que era o Cadu Santoro, ele não fez absolutamente nada por causa dessa linha do City de que não se manda técnico embora. Meus amigos, então o técnico ele pode fazer o que for que ele não vai ser demitido? É nisso que eu coloco aí uma interrogação, né? Então eu acho que tem que haver um olhar diferente para o que acontece nessa relação do Grupo City com o Bahia, né? Eu tô falando isso também porque a torcida do Bahia tá cansada de promessas já, não aguenta mais, né? É sempre aquela história do grande investimento que vai haver, aquela história de que o time vai ser diferente e tal. Em 2022 nós entendemos que até em virtude de ter sido o ano da chegada, 2023, o ano da chegada, né? Aí na prática é o ano da chegada de 2023, né? Dos investimentos ali em 2023. E teve de fato ali investimento sim, né? Errado, mas teve. Investimento em reforços também aconteceram esses investimentos, em boa parte errado, né? Gente que encontrou grandes jogadores somente no Fluminense, por exemplo, e no Corinthians, aqueles que o Corinthians não queria, né? Aqueles que o Fluminense não queria, né? Foram todos pro City, né? Então
Foram muitos investimentos sim, mas equivocados, errados. E o próprio fato de que esses investimentos foram feitos de forma errada, né, com jogadores errados, parece que tá tudo bem, parece que não houve uma preocupação com esse dinheiro jogado fora, né? E isso também mostra que os caras estão muito de longe, sabe? Estão muito de longe vendo o que está acontecendo e precisam se aproximar um pouco mais aqui sabe, ter o Bahia como o queridinho aí do grupo, né? É muito importante isso. Porque o Bahia é o Bahia, os outros são os outros. E quando eu falo os outros, eu tô falando até do City, tá? Campeão do mundo agora. Pra mim, ó, pouco importa. Pra mim, né, um clube que não seria nada e nunca foi nada antes dos investimentos do Grupo City. Nunca foi nada. Então o Bahia se constitui sozinho, não precisa de dinheiro de ninguém pra ser o que é, pra ganhar 2 vezes o título aqui no futebol brasileiro, né? Então, eu tô falando isso porque tá cansativo já essa conversa de jogadores que vão chegar ao Bahia, toda hora aparece. E quando algum canal fala do interesse, é porque de fato esse jogador é especulado no Bahia mesmo, porque chega a proposta, chega a consulta, isso de fato tá acontecendo. Não é que os canais estão mentindo, estão querendo ganhar likes aí ao falar de jogadores. Não, os canais estão, na verdade, abordando esses jogadores porque eles são alvos do interesse do Bahia. Mas o Bahia não contrata, gente. Sabe, precisa contratar. Quando eu falo Bahia, você sabe perfeitamente que eu estou falando do Grupo City. Precisa contratar jogadores, né? E agora tem essa especulação também em torno do Sanabria. Bom, olha só, o Alexandre Barbosa é o zagueiro que estava ali no mercado e está chegando agora ao Fortaleza, né? É um exemplo de jogador. Qual é o problema, por exemplo, de se contratar um jogador desse, que está livre no mercado, né? Que terminou mais uma temporada muito bem, que pelo menos há 3 temporadas joga o fino da bola. Qual seria o problema, né, para o Grupo City não contratar esse jogador que estava livre no mercado e que agora vai reforçar um rival do Bahia aí no Nordeste, que é o Fortaleza, né? Aliás, para mim, um grande reforço do Fortaleza. Qual o problema? Tá, não queremos Alexandre Barbosa, porque ele já tem aí uma certa idade, tem não sei o que tal. Ok, então não vamos contratar nenhum jogador com a idade do Barbosa, 28 anos, nenhum jogador aqui no Brasil também para zaga. Ok? Porque outros que chegaram com essa idade aí, né? Não, a gente quer um jogador mais jovem porque precisamos também trabalhar esse jogador para que ele depois se torne aí objeto de ganhos financeiros. Ok, mas cadê? Onde estão esses jogadores? Vão contratar ou não esses jogadores? Entende? Então tem aí um problema nisso, né? Porque é muito jogador especulado e jogadores que não chegam. Então, de novo, a gente percebe aquele marasmo, sabe, aquela coisa que não vai para frente, sabe? De novo. Poxa, terminou um ano com tanta dificuldade. Aí não vai mudar nada esse ano. Porque até agora os sinais são esses, né? De que nada vai mudar. Teve a eleição de novo presidente. Até agora esse é um único sinal aí de que as coisas possam ser positivas nessa temporada, né? Sinais de que elas podem ser realmente positivas. Não sabemos se vão ser, mas no momento não podemos começar a detonar o presidente da associação, que sequer né? Enfim. Então tem aí o Sanabria. É mais um jogador. Né, vai acabar aparecendo em outra equipe, não é somente o Bahia que está interessado nele, Corinthians está interessado nele, falam também de outra equipe, mas essa outra equipe aí, como ainda não é muito certo, eu vou deixar aqui, não vou pautar aqui não. O Corinthians, gente, é um gigante do futebol brasileiro, o Bahia também é, mas o Corinthians é aquele gigante que tem muita dívida, que quando quer, vai lá e contrata. Só que chegou um momento que o Corinthians está com muita dificuldade de contratar qualquer jogador. Sabe? A dívida chegou a um ponto que não consegue fazer mais o timão respirar. Já pensou se esse jogador chega no Corinthians? Né? Qual vai ser, na verdade, a narrativa? A narrativa vai ser de que o Bahia perdeu esse jogador para o Corinthians. Né? Mas o Bahia realmente se interessou pelo jogador? O Bahia de fato estava interessado no jogador? O que a gente tem de informação no Paraguai é que o Bahia fez sim uma consulta pelo jogador. Né? Fez uma consulta pelo jogador, não caminhou. Então assim, se pinta a especulação, se faz a consulta, desiste logo do negócio ou contrata logo o jogador. Porque fica a gente não sabe até quando há o interesse, se eles desistem do jogador, aí o jogador aparece em outra equipe aí fica parecendo que o Bahia perdeu para outro time, a concorrência. Então tem que ser muito mais claro esse processo aí. Eu acho que isso aí também precisa ser esclarecido neste momento. Quanto ao Sanabria, é um jogador interessante, um jogador tá com 24 anos, Sanabria, um jogador meio campista rápido, um jogador que pode atuar até mesmo junto com o Cauli, um jogador de lançamentos, consegue lançar muito bem, fazer umas inversões boas, um bom condutor de bola e um cara que está cada vez mais pisando na área. Só que precisa pisar mais. Precisa pisar bem mais na área em virtude da qualidade que ele tem na finalização. É um jogador destro que muitas vezes é confundido como jogador canhoto, porque ele quase só chuta com a perna esquerda. A maior parte dos gols que ele fez na carreira foi feita com o pé esquerdo.
Então o Sanabria é um jogador que pode jogar junto com o Cauli. Eventualmente, caso o Cauli não possa estar jogando, ele pode jogar, pode entrar no lugar do Cauli. É um jogador, sinceramente, que pode chegar no Bahia para virar titular. Mas eu acho que é o tipo de contratação que chegaria para, juntamente com outras, para compor um elenco, né? E ser trabalhado pouco a pouco, entrando nas partidas e tal. Eu acho que é um jogador que pode ser titular, mas eu acho que o Bahia tem que pensar um pouco mais alto, tem que desejar alguns outros jogadores aí. Sanabria não é um jogador ruim, gente, é um jogador bom, mas é um jogador que deu uma parada na sua evolução. Eu lembro dele desde quando ele pintou na canteira do Libertad. Teve um momento ali, por exemplo, que houve um desentendimento entre o staff do jogador e o pessoal ali, sobretudo o pessoal da base, né? Lá no Libertad, quando o jogador sobe, inclusive, para o time principal, durante um tempo ele continua a ser tratado ali, a receber treinamento do pessoal da base, né? Houve um desentendimento e o jogador foi emprestado para o Taquari, o pequeno clube ali do Paraguai, sob a promessa de que quando voltasse, voltaria muito mais experiente e, enfim. Esse empréstimo para o Taquari, na minha opinião, foi muito nefasto para o jogador, porque acho que deu uma paralisada ali na qualidade que ele vinha apresentando, ele parou de evoluir. O Sanabria era um jogador, fez parte das seleções de base do Paraguai, é um jogador que todo mundo espera que volte a jogar aquilo que eu jogava na base, ou seja, deu uma parada aí. E acho que essa parada dele foi sobretudo em virtude dele pisar pouco na área. Pela qualidade do arremate, deveria pisar muito mais dentro da área. É um jogador que arremata de média distância de forma interessante, de forma certeira, faz alguns gols bem legais aí, também consegue dar assistências legais. Então o que acontece? Tem que se aproximar mais do centroavante para aumentar o número de assistências e também de arremate para o gol, fazendo mais gols. Então eu acho que é um jogador que, pela qualidade dele, poderia ser bem mais ofensivo do que ele é. Ele desiste um pouco dessa tentativa de ser o cara do toque final na bola, né? O cara que para receber essa bola e guardar. É o cara que gosta muito mais de preparar do que de receber para guardar. Acho que ele pode também acrescentar um pouco mais, né, as finalizações ao seu jogo para virar um jogador ainda melhor do que é neste momento. É um jogador interessante, mas é um jogador que em alguns momentos foi um tanto quanto irregular em 2023, ao contrário do que foi, assim como em 2022, e ao contrário do que era na base da equipe do Libertad. Então é um jogador interessante sim, um jogador rápido, jogador habilidoso, tem dribles, tem lançamentos, inversões, um bom nível de finalização, jogador muito circular, às vezes busca a bola lá no campo de defesa e tal, ou seja, um jogador que ainda pode evoluir muito no futebol, né? Mas o que ele joga hoje legitima a contratação dele pelo Bahia? Legitima a contratação dele sim para o Bahia neste momento. Mas acho que é um tipo de contratação para chegar, beleza, tal, para não animar muito, para que as pessoas calibrem as expectativas aí, até para que não haja um depósito muito grande de expectativa sobre o jogador, porque isso também atrapalha na adaptação do atleta, né? Ao mesmo tempo, é bom buscar pelo menos mais um, porque aí você tira a pressão do cara que chega, né? Então busca mais um jogador ali, para o setor, até para você fortalecer bastante o setor de meio de campo. Já tem o Cauli, aí você teria ali o Sanabria e poderia ter um outro jogador também interessante para brigar por posição ali no meio de campo, né? Acho que é uma boa. Agora, o Bahia tem que olhar para uma possibilidade, uma disputa contra o Corinthians, para vencer essa disputa, ir lá e vencer. Ou então, mais ou menos, decretar que não está mais interessado no jogador para sair da disputa e não ficar feio depois, caso o esquadrão perca esse jogador para o endividado do time do Corinthians, né? Então, o Sanabria é um jogador interessante, né? Dá para ser contratado, acho que sim, pode até virar titular do Bahia e detonar. Agora, evidentemente, que acho que ele tem muito mais hoje o perfil de jogador para chegar e compor elenco do que chegar, pegar a camisa e sair jogando pelo esquadrão. Tá bom, gente? É isso.